O grande dia do casamento que traz alegria para toda a família finalmente chegou. Mas o que era para ser uma celebração linda virou um verdadeiro pesadelo. A noiva, no entanto, tomada pelo mais profundo desespero e angústia, encostou uma faca afiada diretamente no seu próprio pescoço. Tomado pelo desespero absoluto e um ressentimento incontrolável, o jovem rapaz questionou seu irmão mais novo com lágrimas nos olhos. Icot, até você quer me humilhar desse jeito? Icot. Então, 2 fileiras de lágrimas pesadas caíram lentamente pelo seu rosto. Isso realmente me partiu o coração de uma forma inexplicável, mas eu não me atrevi a fazer o menor movimento ou emitir qualquer som. Porque desde que eu transmigrei para dentro do livro há exatamente 3 dias, tudo mudou drasticamente. Foi descoberto. Ele se tornou o protagonista masculino mais trágico e azarado de todo o romance. No entanto, o dono original do corpo foi alvo de conspirações cruéis de todas as formas possíveis e imaginárias, simplesmente por causa de seu coração bondoso e inocente. Seu mestre carinhoso, que ele tanto respeitava, na verdade treinou como um mero protótipo descartável para seus planos obscuros. Uma jornada sofrida pela estrada do cultivo durante um século inteiro. Fico pensando quantas vezes ele já foi traído pelas pessoas que mais amava. Mas o dono original, mesmo assim, preferiu engolir toda a sua raiva e ressentimento e gentilmente aconselhou a todos ao seu redor. No fim de tudo, porém, ele acabou com a sua alma completamente despedaçada e o seu corpo mutilado até a morte trágica. Felizmente, eu viajei no tempo e mudei o destino, e o sistema vilanesco finalmente despertou em minha mente. Neste exato momento, o som nítido de notificação do sistema ecoou na minha cabeça. Icot. Tarefa concluída com sucesso, Icot. Fui forçado a levar Lu Yushan comigo e obter o título de Kita no exame imperial. Então, olhei atentamente para a fada incrivelmente bela sentada em frente à cama de casamento decorada. Mas eu não conseguia me sentir feliz ou realizado de jeito nenhum, porque Lu Yushuan também era uma pessoa extremamente lamentável nesta história. Embora ela fosse a filha legítima do diretor anterior da seita, desde muito jovem ela foi severamente controlada e manipulada por seu mestre impiedoso. Sob o controle rígido de Suyurou, ela era nominalmente a discípula mais velha de Shanjiao, mas na realidade não recebia nenhuma atenção ou recursos adequados. Ela chegou a ser secretamente reprimida e sabotada por seu mestre mais velho, Suyurou. Eu olhei para ela e disse com firmeza: Icot, irmã mais velha, por favor, guarde sua espada agora. Embora seu nível de cultivo atual seja muito superior ao meu, se o filho sagrado da seita acabar ferido por suas mãos, você realmente acha que seu mestre vai te deixar escapar dessa facilmente? Icot, o casamento de hoje foi apenas um pretexto. Usei o pretexto de estar desejando intensamente a beleza estonteante da minha irmã mais velha para conseguir o que queria. Isso foi me concedido pelo meu mestre diretamente. Embora eu estivesse fazendo toda essa encenação apenas para concluir uma tarefa crucial do sistema, a verdade por trás disso é que mesmo que eu não faça absolutamente nada, minha irmã mais velha também não viverá por muito mais tempo neste mundo. Na obra original do livro, após Lu Yushuan se tornar o senhor da seita do selamento do demônio da pena, ele morreu tragicamente poucos dias depois do evento. E amanhã, sem falta, esse é o dia exato em que Lu Yushuan sucede oficialmente como senhor do vento demoníaco. Icot, irmãozinho, você também vai me humilhar assim? Icot, aquela voz calma, clara e cheia de dor soou novamente no quarto silencioso. Os olhos de Lu Yushuan se encheram de lágrimas pesadas. Anos de ressentimentos acumulados e raiva contida explodiram naquele exato momento. Em sua impressão antiga, eu sempre fui um menino extremamente gentil, dócil e até um pouco tímido. Mas os eventos terríveis que ocorreram no salão principal da seita ainda estão perfeitamente vívidos em minha memória. Meu outrora gentil irmão mais novo mudou completamente. Eles anunciaram isso com orgulho na frente de todas as pessoas presentes. Icot, eu sou tudo para ele, Icot. Lu Yushuan não estava de forma alguma enganada sobre as minhas intenções reais. O jeito que meu colega mais novo me olhava naquela época estava completamente repleto de provocações, escárnio e brincadeiras de mau gosto. Ele sentia que foi tratado apenas como um brinquedo descartável em minhas mãos. Mas Lu Yushuan não sabia de toda a verdade. Eu fiz tudo aquilo de propósito. Porque eu viajei no tempo e fui vinculado ao poderoso sistema de vilões escolhidos. Somente quando eu fizer coisas que sejam perfeitamente consistentes com um comportamento vilanesco e cruel, só então a conquista especial será desbloqueada e uma generosa recompensa do sistema será obtida por mim.
Humilhando minha querida irmã mais velha publicamente, eu disse friamente: Icot, a partir deste exato momento, você me pertence por completo. Não importa como decida te tratar daqui para frente, você tem que aceitar tudo isso obedientemente e sem reclamar. Você entendeu? Icot. Olhei para ele de cima, com superioridade, enquanto meus olhos estavam cheios de uma intenção sombria e assassina de arrepiar a espinha. Nesse momento de extrema tensão, Lu Yuxuan estava com o coração totalmente partido e sem esperanças. Ele sabia muito bem que o irmão mais novo, que estava diante dele agora, era a pessoa que o mestre mais valorizava e protegia na seita. Se você for sentimental ou tentar lutar contra isso, ele provavelmente nem conseguiria morrer em paz, mesmo se quisesse com todas as suas forças. Além disso, no fundo, ele não queria morrer de jeito nenhum, porque ele sabia que só vivendo, resistindo, é que pode haver alguma esperança de mudar o destino no futuro. Ele respirou fundo para se acalmar. Eu disse: Icot, a partir de hoje, contanto que você obedeça às minhas ordens, não vou te obrigar a comer isso de forma alguma. Esta é a minha bênção especial para você, Icot. Depois que terminei de falar com frieza, belisquei o queixo dele com força e enfiaram uma placa com o nome de uma divindade local diretamente na boca dele. Icot, cuide bem de si mesmo a partir de agora, Icot, disse eu. Após dizer isso com desdém, virei-me rapidamente e caminhei com passos firmes em direção ao Palácio Celestial. Lu Yuxuan ainda não havia reagido ao que aconteceu. Ele olhou fixamente para as minhas costas enquanto eu me afastava lentamente, pensando consigo mesmo que talvez aquele homem realmente o tratasse apenas como um objeto valioso. Por isso, ele não se apressou de forma alguma a me machucar ou me destruir fisicamente naquele momento. Depois que cheguei ao corredor lateral do templo, retirei imediatamente o nome da qualidade da terra de Khitan que havia obtido como recompensa hoje. Comi tudo sem qualquer hesitação. Assim que acabei de comer, senti instantaneamente uma onda de energia poderosa e um calor extremamente intenso se espalhar por todo o meu corpo, ativando meus canais de energia. A meia-noite passou num piscar de olhos enquanto eu meditava profundamente. A floresta de energia dentro de mim começou a tomar forma de maneira sólida. O corpo do proprietário original tinha uma aptidão física realmente excelente e rara. É o lendário e extremamente raro corpo sagrado desolado celestial. Isso também se deve inteiramente à ajuda valiosa desse sistema que me acompanha. Foi exatamente por essa razão que Suyurou a escolheu no passado para se tornar o anfitrião de Anshin-Road. Calculando o tempo com precisão, devem restar cerca de 800 anos antes que o desastre aconteça. Ele, então, tomará as devidas providências para garantir sua segurança. Mas 800 anos não é muito tempo para um cultivador que busca a imortalidade. Então, preciso começar a planejar cada passo do meu caminho agora mesmo. Num piscar de olhos, um lindo raio de luz matinal invadiu o quarto escuro pela janela de madeira. Abri habilmente o painel translúcido do sistema para verificar minhas tarefas. A missão principal é clara: ignorar completamente a autoridade de Lu Yuxuan como Senhor do Vento e me tornar o verdadeiro controlador supremo de todo o pico demoníaco. Recompensa da missão: o incrível poder divino celestial conhecido como a mão que colhe estrelas. No salão do pico demoníaco, o ambiente estava tenso. Lu Yuxuan parecia fisicamente muito melhor hoje. Abaixo do salão principal, um jovem bonito de postura ereta estava parado ali com uma expressão profundamente preocupada e irritada no rosto. O nome dele é Xiaowao. Ele é um discípulo leal da antiga linhagem da família Lu e cresceu junto com a irmã sênior Lu desde a infância. Eles eram namorados de infância muito unidos, e ele também admira e ama profundamente Lu Yuxuan. Ele gritou com raiva: Icot, Xuan, por que você concordou em se casar com aquele playboy desprezível, Icot? Xiaowao ainda não tinha terminado de falar quando eu entrei calmamente no Palácio do Vento do Demônio da Chuva, vestida com mantos brancos imaculados. Um poderoso espadachim vestido com armadura preta me seguia de perto. A primeira espada dele recebeu o nome lendário de Sushil. Ela é a confidente mais leal de Suyurou, o chefe supremo da seita Shanjiao. Ela recebeu ordens estritas para proteger o filho sagrado da seita, Junho Altian, a todo custo. Chama-se proteção em público, mas na verdade é uma história sombria de traição e vigilância constante. No entanto, ela ainda era uma cultivadora de bordado de espadas extremamente perigosa no 9º nível do estágio Núcleo Dourado. Eu também posso contar com o poder dela para causar um verdadeiro estrago dentro da estrutura da seita se as coisas saírem do controle.
Com um sorriso cínico no rosto, caminhei lentamente até o trono principal no salão. Estendi a mão e, com audácia, gentilmente levantei o queixo macio de Lu Yuxuan diante de todos. Icot, por que você não descansou mais, minha querida irmã mais velha? Claramente você não dormiu nada na noite passada, Icot. Lu Yuxuan levantou-se apressadamente, recuando um passo. Ela se sentia extremamente desconfortável e ameaçada toda vez que me encarava cara a cara. Então, sem hesitar, agarrei com firmeza a cintura fina de Lu Yuxuan diante da multidão. Ele então assumiu oficialmente o posto de mestre do Pico da Pena na frente de todos. Lu Yuxuan virou o rosto para o lado, completamente incapaz de me encarar diretamente nos olhos de tanta vergonha. Icot, irmão mais novo, por favor, não faça isso aqui. Há muita gente importante assistindo a tudo. Icot. Virei-me para ela e disse em um tom audível. Icot, somos marido e mulher legítimos agora. De quem nós temos medo que nos veja assim? Icot. Então, inclinei-me bem perto do ouvido delicado de Lu Yuxuan e sussurrei com uma voz fria e cortante. Icot, é muito melhor para você não tentar me refutar ou me desobedecer em público. Icot. Uma voz fria e sem emoção soou. Lu Yuxuan sentia apenas que seu corpo era um mero legado sendo usado como peão. Meu olhar sobre ela era de completo desprezo e superioridade. Analisando o consumo de energia espiritual da seita, como é que ele nem sequer tinha bagagem ou respeito próprio quando se encontrou diretamente com o filho sagrado da seita. Nesse exato instante, o velho Lu puxou Xiao apressadamente para baixo com força, obrigando-a a se ajoelhar no chão frio do salão. Os seguidores leais de Lu Yuxuan, que estavam atrás dele, também se ajoelharam imediatamente, um após o outro, temendo a punição. Icot, prestamos nossas sinceras homenagens ao santo filho da seita Icot, disseram eles em uníssono. O rosto de Xiao estava completamente repleto de ressentimento, ódio e raiva contida. Ele olhou fixamente para Lu Yuxuan com o coração partido. Essa mulher era a luz branca do luar em seu coração desde quando ele era jovem e inocente. Agora, ela é oficialmente a esposa de outro homem que ele despreza profundamente. Meu olhar sobre ele, no entanto, era gélido e sem qualquer piedade. Estendi a mão livre e comecei a brincar distraidamente com o cabelo sedoso de Lu Yuxuan. Icot, a partir de hoje, eu ficarei pessoalmente responsável pelo Pico Yumo por muito tempo. Gostaria de saber o que minha querida esposa pensa sobre essa nova mudança, Icot. Lu Yuxuan franziu ligeiramente a testa, sentindo a Humilacao crescer. Cerrando o punho com força atrás das costas, naquele terrível momento ele não sentia nada além de uma profunda e dolorosa humilhação interna. Mas, ao ver o olhar afiado e vigilante da espadachim Sushil bem ao seu lado, ele percebeu a realidade. Tudo o que eles podiam fazer naquele momento era suportar calados. Ele quase rangeu os dentes de tanta raiva contida. Ela está se esforçando ao máximo para controlar suas emoções e não chorar na frente de todos. Icot, a partir de hoje, a esposa subordinada segue fielmente seu marido. Em Demon Peak, todos nós obedecemos cegamente às ordens de nossos maridos. Icot. Dei uma risadinha discreta e cheia de deboche. Ele então olhou para a multidão silenciosa abaixo do salão principal e disse em tom firme, Icot, muito bem dito, Icot. O velho mestre Lu, temendo o pior para sua família, imediatamente ordenou que todos se ajoelhassem novamente diante de mim. Icot, estamos todos nós dispostos a ouvir e obedecer ao nosso novo genro. Icot. Lu Yuxuan virou a cabeça lentamente e olhou para mim com calma, mas por dentro não sentia nada além de ressentimento profundo e mágoa acumulada. Mas ele já havia sido devidamente nomeado para o cargo. Como filha legítima do antigo líder da seita, contanto que eles cresçam em poder e influência, um dia inevitavelmente isso representará uma ameaça direta à posição de poder do mestre Suyurou. Ele sabia disso muito bem. Suyurou jamais lhe daria a menor chance de se reerguer. Ao longo dos últimos anos, ele caminhou constantemente sobre gelo fino, temendo que um único descuido bobo pudesse levar toda a sua família à ruína total. Agora que ela está sob meu controle direto, talvez haja também uma maneira secreta de lutar contra o poder de Suyurou. Para salvar a família Lu da destruição, ele fará absolutamente tudo o que puder para sobreviver. Ele não hesitaria em suportar qualquer humilhação pública. Mas então, a raiva acumulada no salão tornou-se completamente insuportável para o jovem Xiao Ao. Ele se levantou abruptamente do chão, apontou o dedo indicador diretamente para mim e começou a xingar Junho ao Tia em voz alta. Icot, seu caipira imundo, como você ousa humilhar o senhor do Pico dessa maneira tão descarada? Icot,
Eu apenas ri friamente e com deboche. Icot, garoto tolo. Viver neste mundo cruel é infinitamente mais importante do que tentar manter uma dignidade barata. Icot, com base nos fatos reais da história original. Depois que me casei oficialmente com Lu Yuxuan, isso também contribuiu de forma indireta para que Suyurou se tornasse muito mais tímida, hesitante e cautelosa em suas ações contra nós. Suyurou não irá mais prejudicar Lu Yuxuan de forma aberta ou direta para não levantar suspeitas na seita. Embora Lu Yuxuan tenha perdido temporariamente sua dignidade pública, sua vida preciosa foi salva das garras dela. Havia apenas um velho administrador mirrado ali. Ele deu um tapa extremamente forte no rosto de Xiao Ao com as costas da mão, fazendo um som estalado ecoar pelo salão ancestral. Icot, como ousas, discípulo rebelde e insolente. Como ousam falar de maneira tão desrespeitosa com o santo filho da seita? Icot. As pessoas vieram rapidamente buscar os anéis de armazenamento. Essa pessoa fiel será o antigo administrador da família Lu no futuro próximo. Todos esses anos ele foi capaz de proteger Lu Yuxuan da morte graças à sua incrível habilidade em manobrar politicamente entre as facções. Neste momento de tensão, de repente sorri de forma amigável e disse: Icot, Senhor Lu, por favor, não há necessidade de violência física por minha causa. Acho que o irmão mais novo Xiao acabou sendo um ótimo professor sem querer, Icot. O velho Lu ficou um tanto hesitante, confuso e surpreso naquele momento com a minha reação calma. Mas no segundo seguinte, olhei para Xiao Ao com profundo desdém e superioridade. Icot, mas o irmão mais novo Xiao também não parece gostar de estar aqui com um vento demoníaco, não é? Que tal eu mandá-lo para trabalhar em uma mina de carvão no futuro próximo? Existe uma grande mina em funcionamento perto do prestigiado Sítio Sagrado de Jiulin. Ela abriga principalmente criminosos perigosos de várias seitas e os demônios cruéis que capturamos de fora. Icot. Só então todas as pessoas presentes no salão perceberam a gravidade da situação. Eu vou dar a Ilmofen uma pequena e dolorosa provinha do meu poder real. Naquele momento tenso, o ancião Lu implorou desesperadamente por misericórdia para o discípulo rude e desrespeitoso diante do Filho Santo. Icot, estou disposto a receber toda a punição física no lugar dele. Icot, naquele momento de dor, Lu Yuxuan não suportava mais ver seu irmão mais novo sofrer por sua causa. Icot, é realmente possível fazer isso? Icot. Virei-me lentamente e lancei um olhar extremamente fulminante e frio para Lu Yuxuan, minha querida irmã mais velha. Icot, é muito melhor para você não tentar interceder por ele se quiser que ele viva. Icot, ativar conquista do sistema, alerta de assassinato com sucesso. Recompensas para produtos selecionados com boa reputação em Danxi que foram enviadas ao meu inventário. O jovem Xiao Ao contemplou a mulher amada no salão principal com profunda tristeza. Ainda sob a pesada pressão da autoridade esmagadora de Junho Altian, ele se sentia impotente e humilhado. Icot, Junho Altian, eu jamais esquecerei o que aconteceu neste dia. Um dia eu voltarei com poder para salvar a Xuan de todo esse sofrimento. Icot. Ele usou sua aparência aparentemente justa e imponente para se virar e partir rapidamente. Posteriormente, minha risada alta e incessante ecoou de forma assustadora por todo o Feater Peak Hall, assustando os servos. Icot, por que você está rindo tanto? Seu monstro? Icot. O consumo de energia de Xiao Ao se transformou novamente em pura raiva impotente. Icot, riu da sua total estupidez e das suas ambições desmedidas neste mundo. A vida humana é tão frágil quanto um pedaço de papel molhado. Você realmente se considera uma pessoa muito leal, justa e sentimental? Se você realmente gostasse da minha esposa de verdade, deveria ter tido a paciência necessária para suportar tudo ao lado dela, protegendo-a do vento demoníaco em todos os momentos difíceis. Mas você prefere fugir para as minas de Jiulin do que ficar e lutar aqui. Você tem medo de ser implicado e punido algum dia, não é? Icot. Nesse momento de humilhação, ele olhou para Lu Yuxuan com certo desconforto evidente em seus olhos. Icot. Ah, Xuan, não é nada disso que você está pensando. Icot. A opção de consumir recursos na mina foi abandonada. Eu disse, Icot, vou te dar duas opções agora. Posso esquecer completamente o que aconteceu hoje. Você pode ficar em Ren Demon Wind, ou posso fornecer uma carta oficial de recomendação para você. Visite Tianjianfen para acompanhar as escrituras de Yun Qingsu. A partir de hoje, não teremos mais nenhuma ligação com a chuva e o vento. A região é extremamente rica em recursos de cultivo. Com suas excelentes qualificações, você pode alcançar grandes conquistas no caminho da espada. Icot. Depois de dizer isso com desdém, retirei uma ficha de bronze do meu bolso.
Esta é uma lembrança pessoal que Yun Qingsu me deu no passado. Com isso, você poderá entrar facilmente no pico da espada celestial e treinar com os melhores discípulos. Icot, você já pensou na sua resposta definitiva? Icot. Enquanto falava, entreguei a ficha para espadachim Sushil levar até ele. Sushil pegou os itens e caminhou silenciosamente até Xiaoao. O olhar dele, exausto e humilhado, não conseguia mais se desviar daquela preciosa lembrança de cultivo. Na verdade, quando Junho Altian lhe disse anteriormente para ir trabalhar na mina, ele ficou secretamente aliviado por dentro. Porque mesmo se ele fosse enviado para a mina de Jiulin, com suas grandes habilidades e cultivo ele receberia uma posição importante no futuro. A natureza intrínseca de acumular poder para si falou mais alto. Icot, o Santo Filho está realmente dizendo a verdade sobre isso? Icot, perguntou ele com cobiça. É claro que eu caí na gargalhada de escárnio. Icot, contanto que você acene com a cabeça positivamente agora, este token valioso é totalmente seu. Icot, ao ouvir isso, a mão estendida de Xiaoao, trêmula pela ganância, pegou a ficha. Logo em seguida, o olhar de Xiaoao endureceu e ele fez uma reverência profunda com um misto de culpa e ambição. Icot, mestre e discípulo são desrespeitosos com o filho sagrado. Seu humilde discípulo não deseja permanecer para sempre preso em um ciclo de estagnação com o vento demoníaco. Icot, acionando conquistas ocultas do sistema, manipulando com maestria os corações das pessoas. Recompensa da tarefa: 10 pílulas da fama para os produtos selecionados. Que situação extremamente irônica. Eu caí na gargalhada sozinho. Uma demonstração clara de insinceridade mútua, trocada por 10 pílulas de sangue famosas de grau Xuan. Yun Qingsu era originalmente uma cúmplice do meu mestre no passado. Quão autêntica era aquela lembrança de bronze. O rosto de Lu Yuxuan estava pálido como a morte ao ver a traição do seu amigo de infância. E neste momento de revelação, Xiaoao se ajoelhou humildemente diante de mim. Icot, eu não sou de forma alguma uma pessoa ingrata ao Santo Filho. Eu te ofendi muito hoje por pura tolice. Por favor, não leve isso para o lado pessoal. Icot, eu ri baixinho de sua atitude servil. Esta lembrança de bronze foi me dada originalmente pela anciã Yun Qingsu. Se eles queriam aproveitar o poder da ficha no pico da espada celestial, eles também precisariam me agradar e me obedecer no futuro. O velho Lu parecia completamente envergonhado com a atitude egoísta do rapaz que ele protegeu. Em pouco tempo, as pessoas presentes no salão principal se dispersaram rapidamente, restando apenas Junho Altia e Lu Yuxuan no silêncio do palácio. Lu Yuxuan me questionou com mágoa. Icot, irmão mais novo, você está satisfeito com o que fez agora? Tais táticas manipuladoras e cruéis também foram ensinadas a você pelo seu mestre Suyurou? Icot, enquanto ele falava com a voz trêmula, 2 lágrimas pesadas e brilhantes escorreram lentamente pelo rosto pálido de Lu Yuxuan. Seus olhos estavam completamente cheios de sarcasmo e um desespero profundo com o mundo ao seu redor. Naquele terrível momento, ele só sentia desespero absoluto. O vasto mundo imortal parecia apenas uma grande seita impiedosa, onde não havia uma única pessoa de confiança. A aparição dela sofrendo fez meu coração doer de verdade por um instante. Mas Sushil estava parada de vigia na entrada da grande loja. Agora estou sob vigilância constante e implacável. Você pode fazer quase qualquer coisa neste lugar, mas há apenas uma coisa que eu não posso fazer de jeito nenhum. Ninguém pode ser inimigo declarado do mestre Suyurou neste momento. Então, estendi a mão de forma gentil e acariciei suavemente a cabeça macia de Lu Yuxuan para acalmá-la. Retirei do meu inventário secreto 2 pílulas puras do espírito da terra e as coloquei discretamente em sua mão sem que Sushil percebesse. Lu Yuxuan era fisicamente muito fraca e vulnerável. Grande parte dos recursos de cultivo que recebemos ao longo dos anos apresentava graves defeitos de fabricação de propósito. Seu grande talento natural foi desperdiçado por pura maldade. Esses comprimidos puros foram como uma verdadeira tábua de salvação para sua saúde debilitada. Depois de fazer isso em segredo, dei meia volta e caminhei em direção ao corredor lateral. Após a minha saída, o velho Lu aproximou-se lentamente e ajoelhou-se respeitosamente diante de Lu Yuxuan. Mesmo que a família Lu entre em declínio total, ele nunca abandonará ou desamparará sua jovem mestra. Mas o jovem aprendiz Xiaoao, que ele pessoalmente treinou e protegeu por anos, os abandonou com tanta facilidade pela primeira oportunidade de poder. Ele sentia-se extremamente culpado e envergonhado em relação à jovem mestra. Icot, tio Lu, por favor, levante-se imediatamente.
Não é de forma alguma sua culpa. A culpa é apenas minha por ser inútil e fraca. E Quoth. Lu Yuxuan ainda não havia reagido totalmente ao que havia recebido. Ela olhou fixamente para os 2 comprimidos brilhantes em sua mão e depois olhou na direção externa do salão principal, pensando consigo mesma de forma confusa. E Quoth. O que exatamente meu irmão mais novo pretende fazer com tudo isso? E Quoth. Neste momento de silêncio, o ancião Lu também notou os comprimidos raros na mão de Lu Yuxuan. Afinal, o velho Lu é um veterano extremamente experiente no mundo do cultivo. Ele conseguiu sentir o cheiro forte do remédio medicinal mesmo de longe. Ele adivinhou a verdade imediatamente. E Quoth. Isso é muito valioso. E Quoth. Lu Yuxuan deu uma risada baixa e autodepreciativa. O velho Lu também franziu a testa naquele momento de análise. E Quoth. Que coisa maravilhosa! Receio que eles não estariam dispostos a lhe dar isso facilmente, mesmo que o preço aumentasse 10 vezes no mercado. E Quoth. Lu Yuxuan perguntou confusa. E Quoth. Por que você acha que ele deveria me ajudar em segredo? E Quoth. O velho Lu apertou os olhos pensativo. Seu rosto magro e marcado pelo tempo não demonstrava nenhuma emoção óbvia. E Quoth. Mestre louco. Hoje Junho Altian fez um escândalo público que me deixou extremamente envergonhado. Mas olhando para trás agora, é surpreendente que alguém tão experiente quanto eu pudesse cometer um erro tão básico de julgamento. Não se pode julgar uma pessoa apenas pelo que ela diz em público. Devemos analisar friamente o que ela faz em segredo. E Quoth. O velho Lu não disse mais nada sobre o assunto, mas de repente uma forte sensação de expectativa e esperança surgiu em meu coração. Ele também queria ver de perto o que exatamente esse garoto misterioso está aprontando pelas costas de Suyurou. Lu Yuxuan também ficou muito surpresa com essa revelação. Embora eu sempre fingisse intimidá-la em público, na realidade nada de ruim foi feito contra ela. Não dê ouvidos às minhas palavras cruéis. Observe minhas ações. Ela apertou os comprimidos com firmeza na mão e os guardou com o máximo de cuidado. Após sair do salão principal com passos firmes, a espadachim Sushil seguiu-me imediatamente como minha sombra. Sushil era uma mulher fria que não gostava de conversar de jeito nenhum, taciturna e extremamente leal a Suyurou. Perguntei de forma descontraída. E Quoth. Fada Su, ouvi dizer que você já foi uma cultivadora extremamente poderosa do nível Yuanying no passado. Por que você aceitaria de bom grado ser um mero enfeite e guarda-costas pessoal hoje? E Quoth. Um breve olhar de descrença e surpresa cruzou o rosto sereno de Sushil por um instante, mas ela apenas balançou a cabeça negativamente e não disse mais nada sobre o seu passado misterioso. Esta mulher silenciosa é definitivamente uma das figuras-chave das quais precisamos ter o máximo de cautela no futuro próximo. Mantenho uma bomba relógio dessas por perto todos os dias e realmente não me atrevo a relaxar nem por um segundo. Se eu pudesse conquistar essa mulher e tê-la ao meu lado de verdade, seria o ideal, mas ela é extremamente leal. Só podemos jogar com a carta da emoção aos poucos para amolecer seu coração de pedra. Após retornar ao pátio interno do vento demoníaco à noite, tranquei-me imediatamente em meu quarto. Somente neste momento, Sushil se afastou para descansar na montanha. O sistema do vilão começou a carregar a poderosa habilidade da mão sobrenatural de escolha de estrelas para mim. Num instante de pura magia, inúmeras energias galácticas brilhantes surgiram diretamente na palma da minha mão direita, capaz de esconder o sol e a lua com um único movimento. E Quoth. Será esta lendária mão que escolhe as estrelas do céu? E Quoth. Cerrei o punho com força no quarto escuro. Este é um poder sobrenatural supremo que somente cultivadores do estágio Yuanying podem dominar com maestria, mas foi extremamente fácil de dominar graças à ajuda valiosa do sistema. Mesmo que a potência atual seja muito mais fraca devido ao meu nível de cultivo, ainda assim posso entrar em conflito direto com alguém do mesmo reino e vencer. É definitivamente uma jogada secreta e certeira que pode ser usada para virar o jogo em uma situação de vida ou morte. O motivo principal pelo qual eu ainda não consigo derrotar Suyurou de frente é que todas as minhas técnicas de cultivo espiritual atuais foram pessoalmente ensinadas por ela. O que mais me falta neste exato momento de preparação é um método de cultivo mental alternativo e completo para agir como escudo. No dia seguinte, fui com Lu Yuxuan cumprimentar a nossa mestre Suyurou em seu palácio principal. E Quoth. O discípulo Junho Altian trouxe sua esposa legítima Lu Yuxuan para prestar saudações ao mestre. E Quoth. Sentada no trono de ouro estava uma fada de beleza estonteante vestida com um manto celestial de 9 cores, exalando o charme irresistível de uma mulher madura e poderosa. Suyurou olhou para nós com um sorriso sutil e disse, e Quoth.
Altian, já que você e Yu Xuan já são oficialmente marido e mulher, de agora em diante vocês devem se apoiar mutuamente em todas as dificuldades da seita. E Quoth. Ela estreitou ligeiramente os olhos examinando a postura de Lu Yuxuan. E Quoth. Você acha que uma mulher casada deve ouvir mais o seu marido? Seu marido assumirá todos os assuntos importantes da seita a partir de hoje. E Quoth. Lu Yuxuan ergueu a cabeça e assumiu o comando do Feather Peak de volta com orgulho, mas foi deixado sozinho por Su Yurou no salão após a saída dela. Ela começou a avaliar meu comportamento, que vinha sendo um tanto estranho ultimamente, com desconfiança. E Quoth. Altian, o mestre ainda está muito perplexo com suas decisões recentes. Você sempre demonstrou gostar muito da Yan e Após. Não é? E Quoth. A Yan e Após, mencionada por ela, é a segunda irmã mais velha da seita, Xiao Pingnian, uma fada absolutamente linda, sedutora e astuta. Na obra original do livro, os dois estiveram juntos por centenas de anos em uma relação baseada inteiramente em exploração mútua, mentiras e engano. Xiao Pingnian acabou abandonando o proprietário original friamente no momento mais crucial de sua vida. Enfrentando a pergunta direta da mestre, respondi sem demonstrar nenhuma pressão psicológica. E Quoth. Mestre, seu humilde discípulo só quer te ajudar a resolver seus problemas políticos mais difíceis. Afinal, Lu Yuxuan era filha legítima do patriarca anterior da seita. Mas se ela se tornasse oficialmente a esposa do seu discípulo mais leal, isso não seria muito mais seguro para sua posição de poder? E Quoth. Su Yurou pareceu genuinamente surpresa com a minha audácia e inteligência política. E Quoth. Quando foi que eu considerei Yuxuan uma ameaça? E Quoth. Eu apenas sorri desanimadamente e com falsa modéstia. E Quoth. Mestre possui um caráter extremamente nobre, naturalmente não pensaria de forma tão mesquinha. Mas o discípulo está profundamente grato pela graça que salvou sua vida no passado e deve sempre levar em consideração os interesses do mestre em primeiro lugar. E Quoth. Su Yurou ficou atonita por um breve momento com a minha resposta perfeita, mas havia um leve toque de aprovação evidente em seus olhos brilhantes. E Quoth. Muito bem dito. Faça o que você quiser fazer no pico. Eu cuidarei pessoalmente de qualquer problema político que você encontrar pelo caminho. E Quoth. Agradeci com respeito e saí do salão. A expressão de Su Yurou tornou-se imediatamente mais solene e pensativa após a minha partida, maravilhada com a inteligência precoce do garoto e admitindo para si mesma que estava ficando relutante em se desfazer dele no futuro. Uma espadachim vestida de branco que estava escondida nas sombras perguntou se ela havia amolecido seu coração de pedra, e Su Yurou respondeu friamente. E Quoth. Tudo depende da sorte dele neste mundo cruel. Se ele conseguir ultrapassar a barreira da vida ou da morte, essa criança talentosa pode ficar ao meu lado. E Quoth. Após retornar ao pico do demônio caído, tranquei-me novamente em meu quarto silencioso para refletir sobre meus próximos passos. A ex-esposa do protagonista está se desenvolvendo de forma constante, sem grandes tempestades políticas por enquanto. A chave de tudo está em como Xiao Pingnian pegou carona no sucesso estrondoso da influente família Xiao na Grande Selva, uma linhagem de cultivadores extremamente poderosa e temida por todos. Embora ela usasse o protagonista apenas para buscar lucros e poder para sua família, ele também obteve muitos benefícios de cultivo graças à influência dela. A minha ideia inicial de sobrevivência era simplesmente ficar o mais longe possível dessa mulher astuta e perigosa. Mas agora percebo claramente que ela poderia se tornar uma aliada extremamente útil para os meus próprios planos de poder no futuro. O dono original do corpo aprendeu uma técnica chamada Tianyuan Shengxinginji com Su Yurou, a mais adequada para o corpo sagrado desolado celestial. Infelizmente, o Senhor das Estrelas mais importante está nas mãos de Su Yurou. Preciso praticar essa técnica para que ela não desconfie de mim, mas ainda preciso urgentemente de outro método de desenvolvimento mental para minha própria autopreservação contra ela. Antes que escurecesse totalmente na montanha, decidi sair do salão principal de forma decisiva para buscar os segredos antigos ocultos no Pico da Pena. À tarde, um convidado inesperado chegou ao Pico Demoníaco acompanhado por Yun Qingsu. Era uma garotinha peculiar chamada Wu Xin e Após, vestindo um vestido preto com rosto delicado, fofo e olhos brilhantes, aparentando os 16 anos com uma espada celestial pesada nas costas. Ela espiou curiosa por trás de Yun Qingsu. Hoje, minha irmã mais velha fez propostas formais às outras terras sagradas da região, permitindo que os líderes de cada grupo levem um guarda pessoal para o reino secreto. Portanto, a partir de hoje, Xin e Após, seguirá você de perto até o fim do reino secreto da Primavera Imortal.
O plano de Suyurou era extremamente claro ao vender essa ideia para Yun Kingsu, e ninguém na seita conseguiu recusar. O Shin, após, ele espiou com seu sorriso falso e habitual, encarando-me como se eu fosse sua presa. E Kot, você quer jogar com Shin e após? Irmão Altian, e Kot. Yun Kingsu assentiu em silêncio e deixou a menina ali, indo embora sozinha. Olhei para ela percebendo que era muito diferente do que imaginei ao ler o livro. Se pudermos recrutá-la para nosso lado, ela será a nossa carta na manga secreta para lidar com Yun Kingsu no futuro. Ela começou a dar voltas ao meu redor de forma provocativa, dizendo admirar muito minha ilustre reputação e perguntou se eu gostaria de ser seu bom amigo. Eu conheço muito bem o temperamento dessa pequena turbina eólica. Ser seu bom amigo significa simplesmente se tornar seu brinquedo de diversão, aceitando suas provocações irritantes e sem fim até ela se cansar de você e te descartar. Ela tem um temperamento extremamente estranho e sem nenhum senso de decoro, agindo apenas por gosto próprio. Responder sim traria inúmeros problemas para minha vida. O guia para ativar a conquista oculta Ikot, o Shin e após, era adoradora do anfitrião Ikot, foi devidamente ativado pelo sistema, com a recompensa do leque de ferro místico. Decidi usar táticas psicológicas avançadas, exibindo completo desprezo e frieza. Ikot, o Filho Santo não precisa de amigos fracos de jeito nenhum, Ikot. Adicionei uma risada fria de vilão ao KCHBN e o Shin e após. E ficou atonita olhando para mim com uma mistura de surpresa, frustração e um êxtase oculto e mal reprimido. O olhar de loucura nos olhos dela é hilário. Ela manteve a compostura com sua aparência fofa, inclinando a cabeça. Ikot. Mas Ryu quer muito ser seu amigo próximo Ikot. Olhou com curiosidade cheia de expectativa. Que menininha adorável, com uma mente levada à beira da patologia. Eu disse com firmeza. Ikot, uma garotinha fraca como você nem sequer tem o direito de tentar agradar a este filho santo. Estou te avisando seriamente para não tentar me espionar. Caso contrário, as coisas vão ficar muito ruins para você. Ikot. Esbocei um sorriso forçado e insincero, revelando uma loucura mórbida, sabendo que os humanos naturalmente procuram outros da mesma espécie e os loucos são todos iguais no fim das contas. Não podemos apressar as coisas para conquistar o Shin e após. Pois quanto mais óbvio o objetivo, mais fácil ser desviado do caminho certo. O Shin e após. Ficou parada ali mal, contendo empolgação interna, como uma jovem experimentando os primeiros sinais da primavera de forma intensa. Os próximos dias de preparação, recolhi-me no salão ancestral para consolidar minha prática espiritual em silêncio, enquanto o Shin e após continuava perguntando curiosa sobre meus negócios e rotina até a hora exata de partir para a fonte de Shanlin. Assim que saí do templo ancestral para a jornada, vi o Shin e após, sentada confortavelmente em uma rocha cinzenta cobrindo o rosto com as mãos e olhando para mim com um sorriso radiante de orelha a orelha. Ikot, você finalmente está livre do cultivo. Perguntei a todos sobre o que você fez após chegar ao vento demoníaco. Abandonar friamente o amor de Xiao Pinja e casar com Lu Yushuan parece ter sido incrivelmente bem planejado por você, Ikot. Avisei com frieza para ela não me espionar se quisesse continuar viva, mantendo minha imagem enigmática intocada. Sem qualquer aviso prévio ou hesitação, ela desembainhou sua espada imortal, afiada avançando direto para cima de mim com velocidade. Sua atitude súbita de cultivadora talentosa no 9º nível de refinamento de Qi foi totalmente inesperada. A energia azul da espada se elevou sem escrúpulos, destruindo as folhas ao redor, e eu apenas sorri com desdém usando secretamente a mão que colhe estrelas do sistema, transformando minhas palmas em jade branco resistente para empunhar a espada com as próprias mãos sem sofrer nenhum arranhão. Felizmente, o ataque surpresa foi apenas um teste dela e ela olhou para mim com total surpresa e admiração nos olhos. Ikot, irmão Altian, eu sabia que você estava escondendo sua verdadeira força de todos. Ikot. De repente, usei minha velocidade para aparecer bem na frente dela, agarrando-a pelo pescoço com força. Ikot, brincando com meu irmão assim. Meu irmão vai ficar realmente bravo com você, Ikot. Em vez de temer a morte ou a dor, ela riu com dificuldade para respirar mantendo o sorriso. Insano no rosto vermelho. Ikot, eu sabia que éramos exatamente do mesmo tipo de pessoa neste mundo, com o coração totalmente insano por trás de uma aparência calma. Ikot, muito bem. Ela entrou na minha armadilha psicológica pensando ter descoberto meu lado oculto que ninguém mais conhece. Fingi surpresa soltando sua mão e ela tossiu cobrindo a garganta machucada. Ikot, irmão Altian, Shin e após. Quer muito ser sua boa amiga de verdade, Ikot, com olhos cheios de entusiasmo por encontrar uma alma gêmea tão louca quanto ela. Dei o último aviso sério para parar de me espionar e me virei para partir.
Wu Xin e após. E já havia tomado sua decisão definitiva de me seguir. Se fosse apenas uma cena de autodefesa boba, ela não estaria interessada de jeito nenhum, mas meu objetivo é tentá-la ao extremo. Ela observou minha figura se afastar com o corpo, tremendo incontrolavelmente de excitação, reprimindo as emoções. E quote, ele deve ser meu de qualquer jeito, ninguém neste mundo pode tirá-lo de mim. E quote. No dia seguinte, liderando a equipe rumo ao perigoso reino secreto, Lu Yushua me chamou em particular entregando seu valioso colar azul claro de proteção, uma relíquia antiga do ancião do saco de dinheiro com métodos defensivos deixados por seres quase poderosos capazes de salvar vidas em situações extremas. Lu Yushua permaneceu com expressão totalmente inexpressiva ao me entregar. E quote, não pense demais sobre as minhas intenções com isso, tenho medo apenas de que se você morrer eu perca minha única proteção na seita. E quote, fiquei perdido em pensamentos por um instante, pois na obra original ela morre tragicamente nos primeiros capítulos e eu não conhecia sua verdadeira personalidade de perto, mas recusei a oferta balançando a cabeça de forma firme. E quote, pode ficar com ele para sua segurança. Passei os últimos dias em reclusão na montanha e quando eu retornar o demônio caído estará totalmente selado. E quote, Lu Yuxuan observou minha figura se afastar sentindo um vazio estranho por dentro. O reino secreto está finalmente prestes a se abrir reunindo a geração mais jovem e talentosa das 4 terras sagradas da Grande Selva, enviando 4 pessoas desta vez devido à intervenção pessoal de Fada e Urhou com os anciãos em nosso favor. Embora eu seja oficialmente líder da equipe de exploração, a Terra Santa enviou secretamente uma Ingjin acompanhando nosso grupo através da espadachim veterana Yun Kingsu pessoalmente até a parte central da grande área selvagem para nos vigiar de perto. Ao chegar ao local de encontro, vi as outras 2 pessoas do grupo, Xiao Pinyan vestindo seu clássico vestido verde claro na proa conversando e rindo de forma descontraída com Guon Glou, o último discípulo de Huovei, uma garota direta, sincera e cheia de cavalheirismo com quem rapidamente fiz amizade para obter informações. Em alguns dias de viagem tranquila, chegamos sem problemas ao destino e as forças das seitas já se reuniram no vale. Eu era o único homem do grupo proveniente dos 90 peregrinos governados historicamente por mulheres poderosas devido à minha condição física especial aceita por Suyurou. De repente, apareceu um jovem orgulhoso vestido com uma túnica de brocado com padrões de nuvem chamado Yang Sheng, o santo filho do antílope que no romance original era completamente apaixonado por Xiao Pinyan, agindo como lacaio perfeito e obediente para ela. E quote, Irmã Júnior Xiao, nos encontramos novamente neste lindo dia. Como você tem estado ultimamente? E quote. Xiao Pinyan fez uma reverência educada e formal e não disse mais nada enquanto os anciãos das seitas mantinham a grande barreira ativa com poder espiritual abrindo a entrada do reino secreto de Linquan para os discípulos entrarem. O alerta do sistema soou imediatamente com recursos exclusivos da missão. Por favor, leia utilizando seu próprio método para monopolizar com sucesso mais de 80% de todos os recursos valiosos neste reino secreto. Ouvir os requisitos insanos da missão me deixou atônito por um instante. Uma única pessoa monopolizar quase tudo não é o mesmo que cortejar a morte de forma voluntária neste reino que só abre a cada 10 anos com tantos gênios poderosos de olho nos tesouros? Isso significa que tenho que derrotar todos eles? Um total de 16 pessoas talentosas de várias seitas foram teletransportadas para os céus do reino, revelando uma paisagem magnífica de paraíso místico, onde a maioria vem apenas para aprimorar seu cultivo explorando com confidentes de confiança. Assim que entramos no local, Yang Sheng convidou Xiao Pinyan para explorar juntos a floresta, e ela se virou para olhar diretamente para mim esperando que eu a convidasse com um olhar repleto de ternura e expectativa, um método clássico e comumente usado por ela para manipular os homens ao seu redor, lembrando sutilmente que eu sou o líder do grupo dela. Mas sorri de forma fria e com desdém, e quote, os verdadeiramente fortes sempre caminham sozinhos neste mundo cruel. Irmã mais velha, vamos cada uma de nós encontrar as suas próprias oportunidades de cultivo pelo caminho. E quote, saí sem qualquer hesitação escolhendo uma direção aleatória na floresta para procurar a verdadeira fonte espiritual de onde provém toda a energia deste lugar sagrado, planejando secretamente cutucar o ninho de energia antes que qualquer outra seita pudesse reagir. Infelizmente, o Xin e após. Nos seguiu de perto com seu nível de cultivo excelente e mesmo usando minha velocidade não consegui me livrar dela facilmente. E quote, irmão Altian, espere por mim, estou com muita pressa de te acompanhar. E quote, eu disse que não tinha o menor interesse em me envolver com ela e ordenei com firmeza que fosse buscar recursos por conta própria em outra direção.
Mas ela insistiu teimosamente em ver o que eu estava planejando fazer nas profundezas. Tentei convencê-la de todas as formas a se afastar, avisando seriamente que os locais perto da nascente de energia são extremamente perigosos e mortais para cultivadores de nível baixo, mas ela se aproximou direto, me abraçando forte pelas costas com cara de injustiçada e manhosa. E quote, Altian é realmente um cara muito mau e sem coração. Se você me excluir dos seus planos, vou dizer diretamente ao meu mestre que você está me maltratando e me batendo na floresta. Afinal, minhas 2 irmãs mais velhas me viram sair junto com você e Quote. Embora eu soubesse muito bem que ela não era uma garota fácil de lidar, sua aparência adorável e fofa de menina indefesa fazia qualquer um esquecer a terrível verdade por trás de sua fofura e malícia, e perdi a paciência aceitando levá-la comigo sob a condição estrita de me ouvir e obedecer sem questionar nenhuma das minhas ordens. Não queria ser enganado por ela tão rapidamente neste reino secreto que, na verdade, é a arma mágica inata de um grande cultivador do passado, imitando as raízes espirituais do céu e da terra, simulando a criação divina, fornecendo energia espiritual continuamente para todo o vale. Seguindo a orientação da estrela púrpura rumo à localização exata da grama misteriosa de nó de sangue que o sistema indicou, o Uxin e após. E continuava agindo como um pequeno seguidor barulhento, fazendo perguntas curiosas sobre como eu escondia as coisas sem itens mágicos de armazenamento visíveis e quais seriam meus próximos movimentos na floresta, entregando-me feliz tudo de bom que encontrava pelo caminho. Mas suas excentricidades eram como uma bomba relógio e, para torná-la completamente nossa, conduzia até uma pequena caverna escura de onde emanava um fluxo denso de energia espiritual, o Uxin e após. Olhou em volta curiosa, perguntando como eu sabia da existência daquela fonte secreta nas profundezas da caverna. E ordenei que parasse de falar bobagens e começasse a meditar imediatamente, enquanto eu iniciava o cultivo na fonte, circulando o Senhor Estelar Santo Desolado Celestial dentro do meu corpo para absorver a energia pura.